Hoje, daremos continuidade ao modernismo da poesia na segunda fase. Então, quando a gente vai para Cecília Meirelles, eu gostaria muito de ler um fragmento de um texto que ela se autodefine, que eu acho bem interessante, porque, de certa maneira, ela define não apenas a pessoa, mas também a poeta que ela é. E é espetacular, diga-se de passagem. Acompanhemos o texto. Nasci no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 6 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, tal intimidade com a morte que docemente aprendi estas relações entre o efêmero e o eterno, a noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Você percebe que na vida da Cecília Meirelles, a ideia da transitoriedade, a ideia da instabilidade sempre aconteceu. Não só referindo-se à questão de mortes na família, mas também de altos e baixos sociais, financeiros, idas e vindas. Então ela é uma personagem, digamos assim, poética, que assimila esse aspecto da autora, da pessoa Cecília Meirelles. A ideia da transitoriedade, da instabilidade e do efêmero. A Cecília começa na poesia como parnasiana, mas ela logo abandona esse estilo e avança para um neossimbolismo. Olha aí, a poesia neossimbolista novamente. Então ela é uma poeta fantástica neste sentido. E ela vai avançar no neossimbolismo com traços bem modernistas, intimistas, pessoais. Enfim, uma poeta espetacular. Eu gostaria de começar, para dar uma ideia da grandiosidade da Cecília, e com esse fragmentozinho do Romanceiro da Inconfidência. Há coisas que a gente pensa que a gente consegue definir com exatidão, mas não conseguimos. Se eu perguntar para você o que é tristeza, você não vai me saber definir exatamente o que é. Você poderá me falar várias coisas relacionadas à tristeza, à alegria, ao medo, ao amor, mas não vai conseguir me definir com exatidão. Há coisas, há conceitos que nós entendemos, mas não conseguimos definir. E este aqui, de liberdade, que ela trabalha no Romanceiro da Inconfidência, é espetacular. Acompanha só. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Não há ninguém que consiga explicar com exatidão o conceito de liberdade. Mas dá para entender, dá para sentir. É uma poeta neossimbolista. Então você percebe, por exemplo, um traços já marcantes da Cecília, a ideia de solidão, a ideia de perda. E essa ideia de perda está relacionada a pessoas, a situações, enfim, a ideia do transitório na existência da poeta. Essa herança neossimbolista dá a Cecília Meirelles uma musicalidade, uma cadência no verso incrível. Ela é uma poeta muito sugestiva, muito sonora, com muitas sinestesias bem construídas, diga-se de passagem. Numa poética intimista, subjetiva, mas, acima de tudo, universal. A palavra-chave para o modernismo na segunda fase não é apenas o social, mas é também o universal. Quando a gente passeia pelas principais obras dela, é impossível não falar no Romanceiro da Inconfidência. E o que foi o Romanceiro? O Romanceiro da Inconfidência foi, na verdade, um livro feito por quase 10 anos. A Cecília foi para as cidades históricas de Minas Gerais fazer a cobertura da Semana Santa, aquela coisa tal, como jornalista. E ela disse que passava pelas ruas e parecia que o passado e o presente se juntavam. É como se numa esquina o Tomás Antônio Gonzaga dobrasse, na outra esquina o Cláudio Manuel da Costa saísse, lavar o Tiradentes. Então parece que o espírito de época juntou-se com o presente. E ficou aquilo dentro dela. E ela começou a fazer pesquisas históricas em cima do tema da Inconfidência. Foram 10 anos trabalhando em cima desse livro. E, curiosamente, ela diz que os poemas se fizeram por si só. Ela tentava ter o controle da pena, digamos assim, mas a poesia parecia meio rebelde. E ela fez todo o trajeto dessa situação. Nós vamos começar a falar do Romanceiro da Inconfidência, que é uma das obras mais apaixonantes de Cecília Meirelles, tá? Sem dúvida nenhuma. E quando a gente começa a falar do Romanceiro, a primeira coisa que você tem que ter em mente, porque ela coloca lá,
é exatamente o contexto. Olha só o contexto. Você tem a questão da descoberta do ouro, você tem a questão da cobrança dos impostos, lembram lá da questão da derrama, por exemplo? Aí a Conjuração Mineira, Filipe dos Santos, as ideias iluministas chegando, a independência dos Estados Unidos que influenciou os nossos poetas árcades e inconfidentes também, o Cláudio, Tomás, enfim, as ideias iluministas, e aí, claro, a Inconfidência Mineira, como você já sabe a história, né? Foi um projeto que infelizmente não chegou a sair, a ser concretizado. Eles foram presos antes mesmo da coisa acontecer. E dentro do Romanceiro da Inconfidência, ela vai fazendo esse trajeto. Só que de uma maneira muito interessante, ela consegue trabalhar o passado e o presente. Em que contexto, em que situação? Ela consegue universalizar os sentimentos daquela época. Então, quando a gente fala, por exemplo, de opressão, me diga qual a época que não há uma opressão. Quando a gente fala, por exemplo, em desejo de liberdade, me diga qual a época que não há esse desejo. Então, a gente percebe que nós estamos trabalhando coisas que foram vivenciadas pelos árcades inconfidentes e que também, de certa forma, existem hoje e existirão amanhã. Vejamos só aqui o romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência. Acompanhe o texto. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreve-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe papel e pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenho meus dedos cortados, antes que tal verso escrevam, liberdade ainda que tarde. Olha aí o lema da bandeira de Minas Gerais. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas sente-se luzes acesas e indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estarão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam e pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Não se esqueça, por exemplo, que as notícias, os livros, eram difíceis de chegarem aqui, exatamente para não propagarem ideias que dariam esse conceito de liberdade. Terão recebido cartas de potências estrangeiras, antiguidade de Mimes em Vila Rica suspensa, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras, ó vitórias, festas, flores das lutas da independência, liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda, que a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Olha como ela fecha esse poema, esse romance belíssimo. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Eles não concretizaram o sonho de liberdade. Em contrapartida, veio a sentença que foi muito pesada. Quando você percebe, no contexto geral, o romanceiro traz essa ideia da ganância e da ambição do ser humano em torno da busca do ouro, essa ideia da conspiração, o sonho, a esperança de um lugar livre, as prisões. Aí ela coloca lá exatamente os inconfidentes sendo presos, as punições que foram pesadas e o degredo dos poetas. E ela coloca lá um poema para Marília, exatamente. O nosso Tomás Antônio Gonzaga, o Odisseu, foi deportado e a Marília fica aqui sozinha. Contemporaneidade com a época dela, olha o Estado Novo de Vargas. A Cecília era uma crítica muito ferrenha ao Estado Novo e ao Vargas, principalmente na sua época de autoritarismo. Então vamos a trabalhar alguns outros poemas de Cecília Meirelles, passando por alguns tradicionais e outros bem interessantes até. Observa este texto, motivo. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. A ideia do cantar pela existência. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo, sei que canto. E a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, e mais nada. Você nota que a Cecília tem a consciência de que canta porque o instante existe.
E é este momento de celebração da vida, celebração das coisas, porque em um futuro, e não se sabe quando, ela estará muda. Olha a linguagem sugestiva, ela vai estar morta e mais nada. E aí não tem mais o cantar. Então ela canta em relação à vida, em relação à existência. Neste outro poema, Lua Adversa, nós percebemos aqui que ela trabalha as suas relações com as pessoas, com o mundo, a transitoriedade, a incompatibilidade. Da mesma maneira que a Lua tem fases, ela também tem fases. Detalhe, se ela somos nós. A poesia é universal. Aqui, de certa maneira, todo mundo se identifica com esse texto. Acompanhe só. Tenho fases como a Lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição de minha vida, perdição de vida minha, tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Todos nós temos essas fases, esses momentos de nos entregarmos para alguém, querermos nossa reclusão, de andarmos no mundo, de ficarmos em casa. Então são esses momentos da existência humana que toda hora ficam transitando. Fases que vão e que vêm no secreto calendário de um astrólogo arbitrário inventou para meu uso, e roda a melancolia seu interminável fuso, a ideia da tristeza. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. E você percebe muitas vezes a incompatibilidade, o que lembra Vinícius de Moraes. O Vinícius dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. E é verdade. Muitas vezes as pessoas chegam para a nossa vida, mas nós não percebemos, nós não estamos preparados para aquele momento, e há esse desencontro que a gente só percebe bem tempos depois. Nesse próximo poema, eu quero que você perceba a imagem que está aí no slide, tá? Note, por exemplo, que é o tema do texto, o passar do tempo, o envelhecimento e as mudanças. Mas não são apenas mudanças físicas, são mudanças psicológicas, são mudanças emocionais. Como todos nós temos, retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Você nota, por exemplo, que aqui ela fala exatamente dessas mudanças como a gente já havia comentado. O rosto, os olhos, os lábios, o coração, são metonímias que mostram exatamente o passar do tempo. E ela vai passando o tempo, vai ficando um pouco mais amargurada, mais ressequida, mais calejada de pancadas da existência. Quer dizer, as mudanças elas não são apenas físicas. Mão sem força significa, às vezes, falta de aquela garra que a gente tem na juventude. Um lábio amargo, quando nós somos jovens, nosso lábio é só amor, 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 beijinho. Mas, depois de pegarmos algumas pancadas da vida, a gente já fica mais ressabiado. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Muitas vezes o jovem acha que ser autêntico é falar o que ele pensa e não é. Isto é imprudência. Nem sempre as pessoas estarão preparadas para ouvir. Ser verdadeiro é ser coerente. É você fazer o que você fala e falar o que você faz. Quando a fala e a ação estão combinando, isto é ser verdadeiro. Não obrigatoriamente você se despir, se mostrar para os outros. Depois que você se mostra e pega algumas pancadas, o teu coração já fica mais recluso. Ele não se mostra mais. São essas mudanças que ela fala.